Parece que cortou muito. Esse tecido assim não é vento, né? Porque aqui se fosse só frio, seria uma coisa. Mas aqui tem um lance do vento, né? Gente, vocês viram que o SIGA, eu ainda não completei o SIGA, para começar a gerar notas para vocês. Vou tentar fazer isso aqui. Gente, eu fiz 4 casacos, acho. 4 não vai ser certo. Ó, todo o pessoal ali, eu vou passar dentro. Eu tava precisando de um passamento. Mas não sei, gente, tem uma no meio da noite. Eu não sei o que acontece com ele, não. Ele não mora aqui, ele tem um ano que vai dar embora. Ainda coitado, para ele vir para trabalhar, para vir para cá, eu sei que ele dorme muito poucas horas por noite para poder fazer as coisas da vida dele. Mas você sabe que ele vem de manga curta? De noite, de manga curta. E um dia os outros alunos falaram que outro dia chegou de bermuda. Não, é sério, ele usa manga curta, bermuda, já usou às vezes chinelo. Mas o cara veio do sul. Mas ele veio do sul pra ele. Não, ele é por aqui, de alguma cidade por aqui. Mas o que eu já descobri, eu só fui para o sul uma vez e aí, graças a Deus, não era frio, sabe? Então não sei falar, mas eu já descobri pelo que as pessoas comentam que o frio daqui é um frio meio diferente. Porque é muito frio, né? O frio fica pior quando vento. Mas teve um aluno meu que ele trabalhou no Rio Velho, sabe? Aí ele disse que de vez em quando vinha um pessoal do sul para fazer uma manutenção, umas coisas lá da Rivéria, mas acho que eles ficavam expostos ao vento, eles ficavam do lado de fora de umas instalações assim para dar a manutenção necessária lá. Aí eles do sul, eles sentiram frio aqui, eles falaram assim, gente, mas aqui o frio é diferente. Gente, o novo professor. Já estão tendo aula? Já, umas 3, mas já estão 3 semanas. É mais umas 3 semanas. Tem umas 3 semanas? Tem. E aí, gostaram? Vai ser tranquilo. Você está falando que parece ser tranquilo do ponto de vista de avaliação? Oi? Parece ser tranquilo do ponto de vista de avaliação, é isso? De avaliação? Ah, não, como pessoa assim me fala. Ah, tá. Você bem tranquilo. Gente, vocês lembram que teve uma das aulas que eu comecei a parte de solos? Sim. Vamos lá. Vocês gostam disso? Então, gente, calor. Eu gosto desse frio. A mesma coisa, se eu for, se eu viver, pode ter na sua conta. Eu não tenho quem ter. É um frio,
Eu não lembro não. Eu não lembro outra coisa. Eu não sei, mas quando eu cheguei aqui, porque eu já fiz 15 anos, né? Quando eu cheguei aqui, gente, eu fiz coisa diferente aqui. Quando eu cheguei aqui, era mais fria. Mais? À medida que o tempo vai passando, vai diminuindo. Que já teve época que nevou. Não, Ou Já geada. tem notícia bem antiga aqui. Geada, né? Mas Deve ser geada, bastante geada. parece gelo. A geada Tem fica neve agora branquinha. em Santa Catarina, vocês viram, gente, que deu neve? A geada fica branquinha mesmo, depois ela cai parece neve. Não, mas era assim, o pessoal dizia que até a água na tubulação era congelada, sabe? Quando Aí, mas do tempo que eu cheguei pra cá, pra agora, que já 15 anos, eu já senti uma mudança, né? Mas quando eu cheguei aqui, que era mais frio ainda, parecia que todo mundo gostava do frio e você não podia falar mal do frio. Não tinha ninguém que não gostava, ou então não sei, tinha aqui que ninguém podia falar o contrário de gostar do frio. E não tinha, todo mundo gostava muito do frio. Meu Deus do céu. Aí hoje em dia o tempo está passando e eu estou reparando que um monte de gente fala tranquilamente que não gosta do frio. Aí hoje eu já vejo comentário na internet de gente que comenta que não está gostando do frio, né? Eu quando cheguei aqui ninguém falava do frio. É como se todo mundo gostasse muito do frio, mas tem muita gente aqui, claro, que gosta muito do frio, né? Mas antes eu não via ninguém falando, hoje em dia eu já vejo um monte de gente comentando, sabe? Mas você gosta do frio? Gosta? Acho que na verdade demorei muito tempo na hora que eu comecei a falar de solos, falando dos conceitos, né? Das definições dos conceitos de solo, né? Acho que eu cheguei a falar desse aqui e mostrar essa imagem aqui, não foi?
só voltando nesse daqui, e o que acontece? Pelo próprio processo de pedogênese, de formação do solo, né? Ali, então, nós encontramos vários microhábitats, na verdade. Por quê? Porque o solo, ele, na verdade, tem uma estrutura, claro, tem diferentes tipos de estrutura. Essa estrutura é formada pelos aglomerados do solo, né? E por outros fatores também, pela presença da água e do ar, eu comentei com vocês na aula anterior. E tudo isso, na verdade, né, o fato dele ser bastante heterogêneo, vai, por consequência, mostrar que é um ambiente descontínuo. E essa heterogeneidade dele faz com que ele possa ter muitos microhabitats, tá? E esses microhabitats, eles vão variar por essa pedogênese, então eles vão variar em características físicas, químicas e, portanto, na disponibilidade de nutrientes que serão importantes, né, tanto para os micro-organismos quanto para as plantas. E essas alterações também vão variar em função do tempo, porque tem a questão do temperismo, né, e do espaço, topografia, tudo, tá? Então, ele é cheio de microhábitats. Significa que se eu pudesse pegar, falar de um solo, identifica que fosse solo, eu estou falando só dessa parte aqui do solo, que a gente estaria aqui em cima, então, pisando aqui, nesse solo aqui, a gente vai ter um monte de microhábitats. E como alguns de vocês estão envolvidos em algumas iniciações científicas, o que acontece? A gente pode ter microhábitats próximos em que alguns tenham oxigênio e outros não tenham oxigênio. Então, o que acontece? O solo não precisa estar saturado de água, ou seja, próximo a um curso d'água, né? Ser um solo de sedimento, ou ser um solo que foi inundado e a água não saiu, para que a gente entenda que o que está acontecendo ali são processos anaeróbios, porque o oxigênio então saiu, porque o espaço poroso do solo foi ocupado pela água. Não. Tem outros locais de solo, né, que não estão saturados de água, mas que o oxigênio pode ter sido exaurido do sistema, e quem está crescendo ali são micro-organismos anaeróbios, certo? Então, a gente tem, na verdade, o que? Uma heterogeneidade. Agora, por exemplo, quando a gente vai para a parte, né, da agricultura, né, e lá a gente vai ter o arado, a aragem, a gente vai ter a gradagem do solo. Em alguns locais a gente pode ter até um equipamento chamado subsolador, que vai fazer estoque de algumas coisas e vai mexer lá mais embaixo, né? Então, com essas práticas agrícolas, esse manejo que é dado ao solo, essas máquinas, esses implementos trabalhando, a gente vai fazer com que no tempo essa estrutura intrínseca ao solo, ela acabe, na verdade, né? Ela sofre interferência. E o que a gente vai ter, na verdade, no fundo, é uma palavra oposta a essa. A gente vai ter cada vez mais a uniformização do solo, porque vai ter uma série de manejos físicos e até alguns químicos que poderão fazer com que haja aquela perda daquela estrutura originalmente presente no solo, devido a todos esses manejos, certo? Por isso que existe uma outra vertente na área da agricultura, e que pode ser interessante para vocês, que vão interferir menos no solo. Então, plantio direto seria um. Por outro lado, quem aqui sabe, né, que no plantio direto fazem o uso de herbicidas para matar, então, os vegetais, para fazer aquela palhada.
Mas não há tanto revolvimento do solo assim. Existe um equipamento chamado escarificador, que vai escarificar aquele solo ali para entrar as sementes. Então, mas não sei se vocês já ouviram falar, tem as práticas orgânicas, tem as práticas agroecológicas e tem, quando a gente pensa já em floresta, o cultivo mínimo. Vocês já ouviram falar? Não, gente? Então, vamos dizer, quando a gente vai empregar práticas ecológicas, agroecológicas no solo, né, no ambiente para cultivar, quando a gente vai fazer o uso do cultivo mínimo, quando a gente vai atuar na produção orgânica, né, e o plantio direto com essa questão de revolver menos o solo, né, mas aí tem a parte que entra em choque aqui com vocês, que é a parte dos agrotóxicos, né? No caso do plantio direto, para os herbicidas, a gente, o que vai se tentar? Fazer práticas mais conservacionistas daquele solo, para evitar que se perca toda essa estruturação, essa heterogeneidade inerente a esse ambiente, que vai proporcionar, então, um monte de microhabitats e vai fazer que o solo seja, então, um grande reservatório de micro-organismos. Então, se a gente for pensar nos ambientes, no ambiente do ar, né, no ambiente aquático, que é bem rico também de micro-organismos, o aquático, a gente vai ver que o solo seria um habitat como um todo, né, que é um tremendo reservatório, dada todas as suas características de ter nutrientes disponíveis, de ter a atmosfera do solo, de ter a água no solo que vai fazer o que é chamado solução do solo, né? E então, variados microhabitats que vão fazer com que esse solo seja vastamente colonizado pelos micro-organismos e, enfim, a gente tem uma riqueza, ou seja, uma quantidade grande de espécies diferentes, né? Dependendo do solo, é claro, e dentro de cada espécie um número grande, por exemplo, de indivíduos ou de populações daquela mesma espécie, tá? Então, era só recordando da aula passada. Esse slide eu tinha mostrado para vocês também, não foi? Né? E aqui eu chamo a atenção, né, que o solo ele vai ser preferencialmente ocupado nos primeiros centímetros do solo. Eu sempre tenho que fazer um paralelo às vezes com a agricultura, porque quando vocês de repente tiverem projetos de recuperação de áreas degradadas e revitalização de alguns ambientes, vocês vão fazer algumas práticas, né, que são relativas a isso. Então, na agronomia, a gente considera muito, até para análise de solo, a profundidade de 0 a 20 centímetros. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Acho que vocês fazem um solo antes, não tem? Um solo que vocês fazem? Então, a gente considera muito a profundidade de 0 a 20 centímetros. E, claro, quando se tem culturas perenes, a gente também considera 20 a 40. Mas seria por quê? E nas análises de solo, que de repente vocês podem fazer também de uma área, para ver o que vocês vão fazer em alguns projetos, a gente teria que ter atenção de 0 a 20 centímetros. Porque 0 a 20 centímetros é a camada que vai ter uma maior influência e uma maior deposição de matéria orgânica. Além disso, né, nós temos, aí eu acho que eu não vou desenhar porque está aqui, né, geralmente as dicotiledôneas, né, o que acontece? As que não são gramíneas, elas têm uma raiz pivotante, uma raiz principal, da onde saem outras raízes. Essa figura não está tão didática para isso que eu quero mostrar, mas é justamente na área de 0 a 20 centímetros que a gente vai ter, em grande maioria, as raízes mais finas. As raízes mais finas, a de menor diâmetro, são aquelas principalmente
principalmente utilizadas na absorção e na aquisição de água e nutrientes, tá? As grandes também vão, porque inclusive em momentos de estiagem, né, que a gente já está passando, concordam? Mesmo com uma chuvinha ligeira aqui e ali, a gente já está no momento caminhando realmente para a estação seca. Então, aquelas plantas que na verdade, vamos lá, são mais arbóreas, elas vão usar as raízes mais profundas para que elas consigam retirar água em profundidades que vai ter água comparativamente a locais em que o solo está mais seco, certo? Então isso vai ajudá-las, né? Então não é à toa que nós temos várias plantas com raízes bem profundas, mas existe nessa camada de 0 a 20, né, uma concentração de raízes finas de menor diâmetro que tem os pelos radiculares e que eles vão fazer, em sua maioria, aquisição de água e nutrientes. E lá nós temos também a matéria orgânica que está sendo depositada, que alguns de vocês falaram até em Horizonte Ó, lembram? Nós temos a matéria orgânica sendo depositada e uma outra matéria que a gente vai adentrar depois, essas raízes vão liberar exudatos radiculares que vão atrair micro-organismos em que a atividade biológica deles vai ser muito maior até comparativamente ao solo, sem a área das raízes, sem a rizosfera, né? Onde então nós temos essa junção, que seria do de 0 a 20. Mas, quando a gente fala estritamente dos micro-organismos, a grande maioria deles vai ocupar essa profundidade aqui de 3 a 8. E se esse número for um pouco difícil de guardar, tenham em mente, então, os primeiros 10 centímetros do solo. Então, a grande maioria vai estar nesses primeiros 10 centímetros do solo. Mas terão micro-organismos abaixo desses 10 centímetros de solo, com toda certeza. Então, tem solos, né? Não são todos os solos, claro, que podem ser encontrados de 10 elevado à sétima potência ou a 10 elevado à nona potência, sendo que já tem solos que são encontrados até mais do que essa grandeza aqui, de células microbianas por grama de solo, considerando que podem apresentar até cerca de 10 mil diferentes espécies, ou seja, tem uma riqueza muito grande, que isso é um conceito ecológico que eu não sei se vocês viram, tá? E, além da riqueza de espécies, a gente pode ter muitos indivíduos por espécie, ou seja, a abundância dessas populações por grama de solo também, tá? E essa diversidade nesse quantitativo aqui de diferentes espécies, ele vai variar em função, né, de muitos fatores abióticos, ou seja, ambientais, né, como a atmosfera que está no solo, e não essa que a gente está respirando agora, a disponibilidade de água, o pH, o potencial de oxirredução, a disponibilidade de nutrientes, a quantidade de matéria orgânica, né, cujas relações fazem parte das pesquisas hoje em dia na linha de ecologia microbiana e que vão influenciar tremendamente. Por isso que a gente volta a falar um pouco desses fatores ambientais que a gente viu lá que a gente viu lá na microbiologia geral. Então lá a gente fala dos fatores do ambiente que influenciam os micro-organismos de uma maneira geral. Então lá foi visto a atmosfera, falando principalmente do oxigênio e de outros receptores finais, disponibilidade de água, pH, temperatura. E aqui no solo, a gente volta a atenção também para outros, ou esses, mais relativos ao próprio solo, tá?
Acho que esse gráfico eu cheguei a mostrar para vocês, eu acho que não, né? Esse gráfico, ele é muito antigo, porque eram tipos de experimentos que hoje em dia a gente não vê praticamente ninguém fazendo. E eu não tenho nem a fonte, eu tenho a fonte do corpo docente da disciplina da UFV, que colocou esse gráfico, mas eu não tenho o autor exatamente desse gráfico. Então, eu coloquei, né, os professores aqui na época como a fonte desse gráfico. Então, nesse experimento aqui, nós temos, né, a profundidade do solo estudada de 3 a 8, considerado como aquele que tem a maioria, e vai até praticamente 1,5 metro no perfil do solo, né? E mostra a distribuição dos micro-organismos ao longo desse perfil, considerando ali 10 ao cubo por grama de solo. E ele separou bactérias aeróbias, achei muito pertinente essa separação, bactérias anaeróbias, actinomicetos ou actinobactérias, são bactérias, mas tem algumas características parecidas com fungos, a exemplo de crescimento micelial. Nós temos os fungos aqui também e os fotossintetizantes, como algas microscópicas e cianobactérias. Então, a gente começa a olhar com atenção os números dessas populações ao longo desse perfil, né? E a gente tem alguns que são bem intuitivos, né? Então, quando a gente vê as bactérias aeróbias, por tudo que eu falei dos primeiros centímetros de 0 a 20 anos, eles colonizando aqui, principalmente essa região aqui, né? De 3 a 8, eu falei, considerem de 0 a 10, se não levarem de 3 a 8, 7.800. Ali nas algas e cianobactérias também é bem intuitivo, né? Que a gente veja um número maior. As algas e cianobactérias, né, precisam de um ambiente que tenha uma certa quantidade de umidade no solo. E é intuitivo porque o que acontece? Elas decrescerem ao longo do perfil do solo, afinal de contas são fotossintetizantes que precisam da energia luminosa. Então, à medida que se desce no perfil do solo, como é que os raios luminosos vão chegar até lá? Então, é bastante intuitivo, né? Agora, quando a gente olha o outro grupo lá, já não seria tão intuitivo assim. Porque ali, olha lá, bactérias anaeróbias, a gente percebe ali um tamanho quantitativo maior de todos nos primeiros 10 centímetros. E ao longo do perfil do solo, a população vem caindo. E a gente poderia pensar que os anaeróbios seriam em maior número à medida que descesse no perfil do solo, não é? Então, intuitivamente, a gente pensaria assim. Mas, por conta daquilo que eu falei, onde na camada de 0 a 20, nós temos o acúmulo, a maioria das raízes finas, né, de menor diâmetro, bem especializadas na aquisição de água e nutrientes, né? Elas também que vão fazer o que? A liberação de substâncias para o solo no entorno, na rizosfera da planta, né? De exudatos radiculares, que a gente vai ver depois são vários. Aí o que acontece? Ali é um oásis para eles, porque elas estão liberando exudatos que são ricos em nutrientes e que eles vão conseguir viver, né? E como eu falei, o solo tem então sua estrutura. E aí foi quando eu falei que se a gente tivesse aqui em terra e eu considerando esse pedacinho de solo aqui, só esse aqui, a gente vai ter próximos vários microhabitats. Alguns com oxigênio, outros com pouco oxigênio e outros sem oxigênio, onde ele foi exaurido, dando espaço para populações anaeróbias crescerem. Então, mesmo anaeróbias, as bactérias elas vão crescer em maior número nos primeiros 10 centímetros de solo, dado que ele é heterogêneo e por isso ele vai ter vários microhabitats que eles vão poder crescer.
né? Inclusive às vezes até próximo a outros ambientes que tenham mais o oxigênio. Então, a gente também percebe os actinomicetos, ou actinobactérias, que são bactérias que têm hifas e crescimento micelial, só que o diâmetro das hifas são bem mais fininhos que os fungos, também em maior parte, né, de 3 a 8 centímetros, os fungos também, e a gente vê que eles também ocupam a subsuperfície, né, até que eles vão parando. Mas agora eu tenho que fazer um parênteses, né? Passado um determinado momento, os pesquisadores descobriram, não sei se algum de vocês já leu sobre isso, que em grandes profundidades, mas são grandes mesmo, em que as características do meio elas mudam, porque aí a gente já pode ter ação de pressão, a gente já pode ter mudança de temperatura em grandes profundidades, foram descobertos ecossistemas microbianos grandes, podem ser até pequenos do ponto de vista da riqueza de espécies, ou seja, do número de espécies que compõem esses ecossistemas. Contudo, o número de indivíduos que tem daquelas espécies que conseguem habitar aquela profundidade com as suas características é bem grande. Então, se vocês derem uma procurada, então em profundidades bem maiores, a gente vai encontrar um ecossistema bem adaptado àquelas condições daquele solo, mas em profundidades bem realmente grandes, e a gente vai ter uma vida microbiana ativa ali, né? Isso foi descoberto depois. Também me cabe falar, porque só depois que eu quero mostrar esse outro aqui, me cabe falar também o seguinte: esse experimento aqui, ele é muito antigo, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês? É que é o seguinte: há um bom tempo atrás, ou seja, antes de 1990, a gente explorava a questão da vida dos micro-organismos no que a gente entende e chama atualmente de técnicas dependentes de cultivo, certo? Isto é, a gente pega amostras e coloca em meios de cultura para observar o crescimento dos micro-organismos e dali isolar em cultura pura, estudá-los, e assim, então, era feito, tá? E ainda também, claro que é feito, né? Outro dia, na aeromicrobiologia, a gente viu aquele artigo daquele ensaio para ver a deposição em placas de Petri, não é isso? Bom, vamos dar esse parênteses então. Então, o que aconteceu nesse meio tempo que começa a trazer um diferencial de 1990 para cá, nós estamos em 2025. Então, seriam 35 anos, né? Concomitantemente a essa ciência, a ciência da biologia, da qual a microbiologia faz parte, claro, é um ramo, ela teve o quê? Um avanço tremendo com as técnicas moleculares, certo? Então, por exemplo, ciências biológicas tem uma disciplina lá de biologia molecular, né? Então, houve um avanço, e isso vai acontecendo a todo momento, cada vez maiores avanços nas técnicas da biologia molecular. E então, ali com algumas técnicas empregadas em 1990 e depois não pararam de ser empregadas, porque hoje em dia a gente faz o estudo do sequenciamento do material genético, vocês já ouviram falar? Sequenciamento de genes, né? O estudo de genômica, para a gente conhecer os genomas dos micro-organismos. Então essas técnicas foram aparecendo, variadas técnicas, o sequenciamento, eu estou falando, é uma delas, que foram mostrando aos pesquisadores, aos cientistas,
um mundo que até então eles não conheciam. O que eu quero dizer com isso? É fazer uma analogia grosseira, é como se de repente a gente voltasse, entre aspas, naquele momento da descoberta do Ivan Benhur, né? Mas sem aquele momento que ela ficou lembrada do princípio não se desenvolveu, mas depois quando começou todo o período de ouro da microbiologia lá da outra disciplina, que eu me lembro que a Andriele foi uma da sua equipe, foi quem, Andriele, você fizeram aquele desenho bonito do Ivan, não foi? Então é como se os pesquisadores voltarem a esse tempo. Por quê? Porque foi descoberto uma quantidade de micro-organismos, né, no solo muito maior do que se supunha. Né? E naquela ocasião, ali no decorrer de 1990 para cima, né, é como se a gente estivesse diante de uma caixa preta, né, em que só acessando essa caixa preta que a gente vai conseguir as informações. Vocês sabem o que é a caixa preta? Né? Infelizmente vocês souberam do acidente que teve terrível na Índia agora? Então, eles vão ter que recuperar caixas pretas para saber o que aconteceu ali, né? Para aquele avião levantar voo e cair 30 segundos depois e fazer aquela tragédia, né? Então, os cientistas falaram assim que o solo, de certa forma, era uma caixa preta. E à medida que eles foram usando técnicas moleculares, eles foram descobrindo, gente, uma quantidade enorme de genomas que correspondem, claro, aos micro-organismos, né? Eles não conheciam até então. Então, na verdade, é como se naquela época eles conhecessem mais ou menos perto de 10% do que na verdade existe, né? Então, hoje, atualmente, esse percentual está entre 10% ou menos de 10% do que se conhece. Por quê? Muito hoje do que se conhece em termos de micro-organismos e suas funções metabólicas, a gente conhece por essas técnicas de biologia molecular, que é, né, você fazer extração de DNA do solo. Opa, o solo tem DNA? Não, mas os micro-organismos têm no solo, tem DNA. A gente faz a extração, usa o PCR e a gente tem uma série de métodos, o sequenciamento, o pirossequenciamento, né? E depois esses resultados vão para um banco de dados, aí a gente tem a bioinformática para a gente colocar esses genomas em um banco de dados. E aí o seguinte, aí a gente foi descobrindo muita coisa, né? E ainda está por descobrir muitas coisas. Então, esses micro-organismos que foram acessados por técnicas de biologia molecular, em sua grande maioria, a gente não consegue, no laboratório, preparar um meio de cultura para eles conseguirem crescer, tá certo, gente? E por que isso, né? Porque eu acho que a gente sofre limitações metodológicas, porque a gente não consegue, em laboratório, conseguir unir um conjunto de realmente todas as condições nutricionais de que eles necessitam e também toda a conjuntura de características abióticas em que está atrelado pH, temperatura, enfim, todas as que eu falei, e mais ainda as relações ecológicas estabelecidas naquele meio, que se a gente não consegue reproduzir tudo isso em laboratório in vitro, a gente não consegue que eles sejam cultivados. Então, hoje, de tudo que se conhece, e inclusive que nós temos a árvore da vida, separando os domínios da vida, tem uma parte muito grande que é conhecida por esses métodos moleculares, né? E em que a gente foi, então, abrindo essa caixa preta e descobrindo todo esse potencial, né? E também vocês podem vir falar no futuro dos BNC,
os micro-organismos VMC. Os micro-organismos VMC, o que significa VMC? Micro-organismos viáveis, mas não cultiváveis. Então, a gente encontra, inclusive, no solo, amostragens de micro-organismos que são viáveis, ou seja, né, eles estão vivos, estão crescendo, mas não são cultiváveis, né? Então, veja só, depois que a gente então teve essa evolução de uma parte da biologia e que não para de evoluir, gente, foi descoberta então uma riqueza estrondosa de micro-organismos que estão colonizando o solo e outros ambientes também, como água, que a gente não conhecia antes, porque a gente não conseguia simular em laboratório as condições de crescimento e, infelizmente, ainda não conseguimos, né? Então, foi muita coisa, mas, para algumas finalidades de estudo, as técnicas dependentes de cultivo, elas deixam de ter a liderança na metodologia que vai ser usada, mas para outras finalidades elas são tremendamente importantes, porque também nós temos uma gama importante de micro-organismos que podem ser cultivados e que atualmente, pelo estudo e conhecimento deles, graças ao cultivo em laboratório, é que é possível fazer o quê? Aí eu não quero estender para a metodologia geral, vamos parar no micro do solo. É possível estudá-los e fazer com que eles possam fazer parte de consórcios que serão usados em biorremediação, área de vocês, que a gente vai ver, e que eles possam ser usados na produção de diferentes tipos de inoculantes para poder auxiliar a plantas, a vegetais de interesse econômico. E dentre esses grupos, vocês da gestão ambiental poderão usar desses insumos, desses inoculantes, desses micro-organismos vivos presentes em determinadas composições para auxiliar as plantas em projetos que vocês farão uso delas na recuperação de áreas de mineração, que têm metais pesados, de outros tipos de rejeito, né, de solos degradados, de revitalização de áreas, entre outros, né? Então é muito bacana mesmo o que foi possível a ciência fazer a partir de 1990 para cá. Foi algo assim fora de série, né? Que deixou os pesquisadores, os cientistas no mundo todo, inclusive no Brasil, a gente consegue ter essa tecnologia na Embrapa e outros lugares só de pesquisa, em universidades, né? Para a gente acessar esse mundo mediante as técnicas não dependentes de cultivo, que são as moleculares. Infelizmente, aqui no nosso campus, né, até hoje não se conseguiu ter um laboratório para que a gente possa trabalhar com as técnicas moleculares, certo, gente? Então, aqui no nosso campus a gente não tem. Então, pode ser que um estudante consiga trabalhar com as técnicas moleculares se o orientador tiver contatos que viabilize que o estudante vá para outra universidade ou outro instituto federal que tenha isso para conseguir parte do seu trabalho lá e voltando e terminando o seu projeto. Não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de trabalho, né? Que de repente um vai para o UFMG, o outro vai para Lavras, e aí consegue fazer uma parte do projeto. Isso pode ser um pouco mais difícil e custoso para quem é da graduação, mas isso muitas vezes é um pouco mais facilitado, por exemplo, na pós-graduação, né? Então a gente tem essa área. Então, isso aqui é um experimento limitado, mas representativo de que a vida é muito maior nos primeiros centímetros do solo, falando da microbiologia. Saúde. Outro experimento muito interessante, também antigo para a gente, nunca mais vi ninguém fazendo parecido.
é que os pesquisadores obtiveram 3 espécies aí de minhoca, né? Lombricos uveus, lombricos terrestres e a Phorectode trapezoides. E aí o que acontece? Esses pesquisadores colocaram, né, talvez uma solução eu não sei detalhes, mas eles colocaram uma solução contendo, né, a bactéria Pseudomonas fluorescens, que ela emite fluorescência de qualquer maneira, e colocaram então sobre a superfície dessas minhocas essas bactérias. Por quê? Porque seria mais fácil em nível de microscopia, depois, pela fluorescência, eles conseguirem ter os resultados que são mostrados aqui. E qual era a ideia disso? Era ver se a biota do solo, porque o solo tem os micro-organismos e tem a biota do solo, que muitas vezes é dividida em microfauna, mesofauna e macrofauna, né? Então, em microfauna, para a microbiologia do solo, muitas vezes os protozoários já saem do grupo de micro-organismos e entram na microfauna, estou falando no solo, tá? Aqueles nematóides. Aí já em mesofauna nós teríamos um exemplo, vou dar para vocês, das colêmbulas. É um ser vivo que evoluiu muito pouco ao longo da linha de evolução, ele tem quase que uma linha direta. E a gente tem a macrofauna, alguns exemplos são as minhocas, os cupins, as formigas, os coleópteros, né? E a ideia era verificar se pela atividade dessas minhocas, que são consideradas macrofauna e também chamadas de engenheiros do solo, não sei se vocês já ouviram esse termo, cupins, minhocas, são chamadas de engenheiros do solo, se haveria possibilidade de deslocamento de micro-organismos ao longo do perfil do solo. Então, eles arrumaram essas 3 espécies, fizeram, né, a colocação do micro-organismo, né, da Pseudomonas, devem ter feito alguma forma de borrifar, de aspergir em cima da superfície das minhocas essas bactérias e liberaram então essas bactérias no solo, né, num local adequado para fazer isso, que variou, né, da superfície até 40 centímetros, né? Esperaram um determinado tempo para depois eles poderem então colher os resultados, né? Que era justamente na análise do solo, né? Então nós temos o controle em que poderia ser aspergido sobre a minhoca algo neutro como a própria água, sem micro-organismo nenhum, e em cada um eles aspergiram a mesma quantidade de bactérias e soltaram, deixaram tempo e aí foram fazer a análise do solo, análise, claro, microbiológica. Aí eles perceberam o seguinte, que sim, né, nesses encontros e interações que há entre micro-organismos e o restante da vida do solo, né, da biota do solo, não microbiota, foi possível verificar que algumas espécies de minhoca conseguiram, por sua movimentação no solo, né, elas vão abrindo túneis, tunelamento, né, a própria minhoca produz humo, né? Então, o que acontece? Foi possibilitado verificar, especialmente com essa daqui, o quanto essas bactérias conseguiram descer no perfil do solo, né? Também foi apresentado com essa e menos para essa espécie aqui. Então, quer dizer, nas interações possíveis, né, foi conseguido mostrar que, tendo a vida no solo, a biota do solo, ela vai também facilitar com que haja o transporte de micro-organismos para profundidades maiores no solo e eles consigam atuar lá, claro, como a gente pôde ver no gráfico anterior, que a população pode ser menor, mas que ela consegue habitar, né, mais do que a profundidade inicial. Então, isso era também para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. E esses microhabitats que permitem
que os micro-organismos dos mais variados tipos, tanto em relação à variabilidade genética e também a metabólica, que é em relação ao que eles vão usar de substratos e tudo mais, isso encontra-se associado com a formação dos agregados de solo que vão formar a estrutura do solo. Antes de eu continuar aqui, queria saber se eu estou indo rápido demais ou se está dando para vocês conseguirem entender. Está dando certo, gente? Tá? Adriele, Bel, tá? E aí é o seguinte, o que acontece? Nessa estrutura do solo, gente, são formados agregados do solo. E os agregados do solo, gente, o que acontece? Existe uma gênese desses agregados. É uma gênese complexa que envolve uma área da ciência do solo chamada pedologia, que é a formação do próprio solo, tá? Então, é claro que há características físicas, características químicas, características físico-químicas que vão ajudar na formação desses agregados, que por sua vez vão originar esses diferentes microhabitats que fazem com que o solo seja realmente possibilitar essa explosão de vida microbiana dentro dele, né? Considerando todos os hábitats vistos até agora, o solo é o que teria o maior número de micro-organismos. Mas acontece também que esses mesmos agregados de solo, eles podem também ter a contribuição dos micro-organismos em sua formação. Eles são formados só por micro-organismos? Claro que não. Mas eles podem ter a contribuição dos micro-organismos em sua formação e manutenção? Podem. E é isso que a gente vai acabar vendo agora para frente, tá? Bom, então, o que acontece? Nós temos a formação dos agregados, né? E aí, qual é a matéria de vocês? A primeira? Mineralogia? Qual é o nome da matéria, pessoal? Geologia e pedologia. Ótimo, então tá, pedologia. Vocês lembram que o solo, a formação dele, ela pode meio que ser colocada numa função de formação que envolve nessa função de formação a rocha-mãe, o clima, relevo, né, topografia, os micro-organismos, o tempo. Vocês lembram disso? Que tudo isso vai influenciar para a formação do solo. Dentro dessa função a gente tem ali os micro-organismos, né? Então, o que acontece? Aquelas partículas que vocês viram, né, as partículas minerais, então vamos lá, areia grossa, areia média, areia fina, silt, argila e matéria orgânica. Eu então não tinha falado disso ainda não naquela primeira aula, né? Então vamos relembrar, vocês conseguem lembrar disso do professor falando? Qual foi o professor? Gilmar, Julierne ou Márcio? Gilmar. Vocês lembram da fração da areia grande, média, pequena, silt, argila? Lembra, Letícia? Eu não lembro exato o caso, só lembro da composição. Então vamos lá rapidinho, vou falar aqui rapidinho. Então a gente tem assim, ó, partículas do solo, tá? Estou agora com um monte de caneta, mas elas infelizmente estão chegando na parte ruim delas. Então a gente tem areia, areia grossa, areia média, areia fina, argila. Essas são as partículas minerais, tá certo, gente? E sem ser partícula mineral, a gente tem a matéria orgânica.
matéria orgânica do solo. E ela pode estar com essas iniciais aqui, ó. Porque se a gente põe assim, ó, MO, a gente também está falando de micro-organismo, tá? Mas se tiver em letra maiúscula, seria matéria orgânica do solo, ou MO, matéria orgânica, tá? Então vamos lá. Vamos só relembrar isso que eu sei que vocês viram lá. Então, das partículas do solo, vocês têm sempre que lembrar que o solo é um sistema trifásico. Então a gente está falando agora só de uma fase, que é a fase das partículas do solo. Então, o solo ele vai ser constituído pela areia, sendo que a areia pode ser dividida em areia grossa, areia média, areia fina, o silt e a argila, certo? Ok? Vocês lembram? E, sem ser partícula mineral, a matéria orgânica do solo. Ok? Bom, então vamos lá, vamos tentar lembrar algumas questões aí. Vamos ver. A areia, gente, vocês conseguem lembrar que na verdade ela é feita basicamente do quartzo? Vocês lembram do professor falar isso? Então a areia, sendo feita principalmente do quartzo, fica mais fácil a gente pensar e pegar aqueles cristalzinhos da areia da praia, né? Mas enfim, a areia, você olha aqueles cristalzinhos pequenos ali, é quartzo. E aí, essa parte aqui de areia, essas partículas de areia, elas praticamente não têm carga, tá? Elas não têm carga. E seria demais eu posso perguntar, vocês lembram por que seria interessante ter carga nas partículas do solo? Hein? Exatamente. Então, vamos lá. Essa fração aqui praticamente não tem cargas. Silt vai ter um pouquinho, mas o principal realmente aqui é a argila. A argila, ela vai ter cargas, né? É como se a gente pudesse usar essa representação aqui. Vou fazer que isso daqui fosse... Claro, se eu tivesse mais tempo no quadro aqui, eu ia fazer maiorzinho, mas vamos dizer que isso aqui é uma partícula do solo e a gente tem... A ideia é que a gente, nesse conjunto de cargas aqui de uma partícula do solo, é muito interessante que a gente tenha mais carga negativa do que positiva, tá? Isso vai até estar relacionado a CTC do solo, mas não vou entrar isso com você. Mas é justamente por ter essas cargas aqui, o solo, que ele vai conseguir reter nutrientes que vão então ser disponibilizados para a planta e também para os micro-organismos. E é tendo as cargas negativas que irá se prender essas partículas do solo, o cálcio, por exemplo, né? Aí eu não estou fazendo correlação direta porque não estou botando o número de cargas aqui, tá? Mas o cálcio 2+ precisa de 2 cargas negativas, certo? Nós temos, por exemplo, o magnésio, nós temos o potássio, certo? Todos aqui são micronutrientes, tá vendo? São nutrientes, né? O triste daqui é que a gente vai ter um que é um intruso aqui que não vai fazer bem, mas, por exemplo, o alumínio ele vai ter carga positiva, tá? Opa! Mas esse aqui é ruim, né? Isso aqui a gente fala depois. Então, quando o solo tem mais cargas negativas, ele vai ter a possibilidade de segurar, de reter os cátions de valentes, e muitos deles realmente são micro-organismos.